A pergunta que travou os pré-tribulacionistas. Meu Deus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando você olha a figura narrativa, você tem trombeta, anjos, os ares, as nuvens, tá todos os conteúdos de Tessalonicenses, tá aqui, todos. Aparecerá no céu, sinal do fim que você defendeu, Jesus vindo nas nuvens, então céu, nuvens, trombeta, anjos, arcanjos, tá tudo aqui. Aí ele diz assim, ele enviará os seus anjos que vão reunir os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui é o arrebatamento? É no final, no período da tribulação. Isso é arrebatamento? Não, isso é no final, no período da grande tribulação. Então vai ter outro arrebatamento? Mas eles vão ser reunidos pelos anjos, não é? Sim, mas eles vão de metrô, aonde? Então, essa é a minha pergunta. Aqui não está dizendo que é no céu, vai ser reunidos aqui na terra. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Sim, não sei. Certo, aí na Bíblia. Não sei. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanchez Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Curta este vídeo, compartilhe. Não se esqueça de inscrever-se, isso é muito importante para apoiar o nosso trabalho. Neste vídeo eu vou falar aí dessa pergunta que pretensamente teria travado os pré-tribulacionistas. A pergunta gira em torno de Mateus capítulo 24, versículo 31. Ali o irmão que fez a pergunta fez uma associação de Mateus 24 e 31 com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, e concluiu que, em razão de haver trombeta, haver anjo, haver ajuntamento de escolhidos, tanto em Mateus 24 e 31, como também em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, se trataria do mesmo evento, e que, portanto, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 seria uma referência ao arrebatamento pós-tribulacional. Bom, eu vou explicar por que é um grande equívoco pensar dessa maneira. Mas eu gostaria primeiro de recomendar a você que, além de inscrever-se no meu canal, assista aos vídeos da playlist Escatologia de Paulo, para você entender bem essa passagem de 1 Tessalonicenses 4, e também assista aos vídeos da playlist Sermão Profético de Jesus, para você saber interpretar também esse sermão, que não é um sermão fácil de se interpretar, não há uma sequência cronológica, como muita gente pensa. É importante saber o porquê de Jesus ter falado aquelas palavras e a quem ele se dirigia exatamente. Era aos judeus? Era a igreja? Como interpretar? É preciso você tomar tempo com o assunto para entender o sermão profético do Senhor Jesus. No fim desse vídeo também, fique atento, que eu vou recomendar a você 12 livros de escatologia, um para cada mês do ano. Claro que nós já estamos em março, então vou recomendar 3 para você ler em março. 3 livros fininhos para você compensar o que você não leu em janeiro e fevereiro. E depois um para cada mês do ano até dezembro. 12 obras extraordinárias. Quer dizer, uma delas é de minha autoria. Então, modéstia à parte, 12 obras extraordinárias para você entender, com base erudita, a abordagem pré-tribulacionista. Vamos começar então com a leitura de Mateus 24 e 31. Mateus 24 e 31, sem levar em consideração aqui o todo, porque não dá tempo, mas diz o seguinte: e ele, está falando, claro, do Senhor Jesus, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o irmão pós-tribulacionista partiu do pressuposto de que aqui é uma referência ao arrebatamento, como Paulo menciona lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Por quê? Porque aqui se menciona anjos, aqui fala de anjos, lá fala de arcanjo, não deixa de ser um anjo, né? Ou seja, voz de arcanjo, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Trombeta, lá se menciona a última trombeta, que fala do clamor de trombeta. Fala do ajuntamento dos escolhidos, lá em Tessalonicenses fala do arrebatamento. Será que é a mesma coisa?
É isso que nós temos que ver. Qual que é o problema dessa argumentação pós-tribulacionista? Bom, ela prioriza, claro, as semelhanças. Isso não é uma novidade, porque quem já leu as obras do pós-tribulacionista Robert Gundry sabe que o pós-tribulacionismo tenta forçar essa harmonização de termos semelhantes. Ou seja, Robert Gundry prioriza o paralelismo de termos e não o paralelismo de ideias. E aí já há um pressuposto equivocado. Porque você não pode partir do pressuposto que toda vez que na Bíblia se menciona trombeta, ou última trombeta que seja, é uma referência à mesma trombeta, dentro do mesmo contexto. Aí já está um problema. Agora, é importante observar que existem diferenças, e estas não foram levadas em consideração pelo nosso irmão pós-tribulacionista. Existem diferenças irreconciliáveis entre essas duas passagens. Se existem algumas semelhanças, as diferenças são muito mais importantes. Quais são essas diferenças? Pelo menos duas. Mateus 24:31 não menciona nenhuma trasladação. Já 1 Tessalonicenses 4 menciona: iremos ao encontro do Senhor nos ares, haverá uma trasladação. E Mateus 24:31 também não menciona ressurreições, ou ressurreição, que inclusive é um problema para o pós-tribulacionismo. Por quê? Porque se nós observarmos a ressurreição que acontece no arrebatamento descrito por Paulo e a ressurreição que acontece no fim do período tribulacional descrita em Apocalipse capítulo 20, você vê uma diferença enorme, abissal entre ambas. Entre elas, por ocasião do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus não descerá na terra. Diz a Bíblia que os salvos, tanto os vivos quanto os mortos, primeiros mortos, é claro, que nós não precederemos os que dormem, ambos os grupos serão glorificados, os mortos ressuscitarão, serão glorificados, os vivos ressuscitarão, serão glorificados, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele não pisa na terra. A ressurreição acontece enquanto Jesus ainda está no céu. No caso de Apocalipse 20 é diferente. Jesus já está na terra, porque cumpre-se ali, inclusive, o que está em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Jesus vem para instaurar o milênio. E ele vem com a igreja, porque João viu a igreja no céu, lá em Apocalipse 19, quando se menciona as bodas do Cordeiro, vindas são as bodas do Cordeiro. Alguém poderá até argumentar e dizer que as bodas vão ser na terra. Está claro para mim que é no céu, mas alguém poderá dizer vindas vão ser na terra. Mas veja, independentemente desse pensamento, a igreja já é vista no céu e ela vem com Jesus. Se ela vem com Jesus e a ressurreição vai acontecer na terra, quando Jesus já estiver na terra, porque ele vem para vencer o anticristo e o falso profeta, então claro está que ele vai estar na terra. Como você concilia isso? Então aí já tem um problema, não dá para conciliar, porque são duas ressurreições, que fazem parte, claro, da mesma modalidade. A primeira ressurreição, a ressurreição da vida, já expliquei isso aqui várias vezes, e você pode conferir na playlist Ressurreições. A ressurreição da vida, a primeira ressurreição, não é um evento único, é uma modalidade de ressurreição que foi inaugurada pelo próprio Senhor Jesus. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, vai acontecer no arrebatamento da igreja e também no fim do período tribulacional, quando Jesus se manifestar em poder e grande glória. Aí não é o arrebatamento, é a manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória. Eu citei aqui Robert Gundry. Veja, o caso da trasladação, que não é mencionada em Mateus 24:31, é fundamental, porque Jesus só vai falar dessa trasladação 2 dias depois, conforme lemos lá em João, no capítulo 14, versículo 3, em que Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ali foi a primeira vez em que Jesus falou claramente sobre o arrebatamento. Embora o termo arrebatamento não apareça ali, mas está claro que virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. É evidente que Jesus está falando de uma trasladação para o céu. Porque ele disse: vos levarei para onde? Para que onde eu estiver, estejais vós também.
ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? É evidente que a casa do Pai é no céu, porque Jesus sempre se referia ao Pai como Pai celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a casa do Pai é no céu. Os salvos terão de ser trasladados para o céu por ocasião do arrebatamento. E Mateus 24, 31 não fala disso. Pelo contrário, Jesus está descendo. E todo olho verá, ele estará descendo para pisar na terra. Então, aí você já vê uma dificuldade de conciliar essas duas passagens. Mas Robert Gundry, outra coisa também, antes de citar Robert Gundry, quando eu falo também dessa questão aí, de que Jesus não menciona a ressurreição, e que é um problema para o pós-tribulacionismo, é um problema também porque entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória, há necessidade de haver um intervalo. Por quê? Porque há eventos que precisam de tempo, como, por exemplo, o Tribunal de Cristo, que vai acontecer no encontro com o Senhor nos ares. As bodas do Cordeiro, que também se darão no céu. Se não existe esse intervalo, e considerando que a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, e que Jesus está descendo, segundo a teoria pós-tribulacionista, e que se trata do mesmo evento, então a gente é obrigado a fazer aquele gracejo da teoria do ioiô, ou da teoria do elevador, de que a igreja vai subir e depois já vai ter que descer. Tem um problema sério aí também, por quê? Porque quando Jesus vier à Terra, ele virá para instaurar o milênio. E de acordo com as profecias, o milênio vai ter povos naturais que vão povoar a Terra. Jesus vai reinar sobre Israel e também sobre outros povos naturais. Claro, a igreja reina com o Senhor já glorificada. Mas se Jesus vem no fim do período tribulacional e todos os salvos serão glorificados no fim do período tribulacional, quem é que vai povoar o milênio? Quais são os povos naturais que vão povoar o milênio após essa transformação, essa glorificação dos mortos e vivos? Porque o arrebatamento terá, de acordo com o Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, no arrebatamento haverá glorificação tanto dos mortos em Cristo, como também dos vivos. Se haverá glorificação dos mortos e dos vivos, quem é que vai, dentre povos naturais, povoar a terra para o milênio? Se todos já estarão glorificados. Então aí já tem um problema para o pós-tribulacionismo resolver. Então veja, Robert Gundry, como eu estava citando, ele declarou que o pós-tribulacionismo obtém maior apoio com a terminologia paralela do discurso de Paulo aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, onde lemos sobre uma trombeta, nuvens e arrebatamento dos eleitos. Ele fala aqui com referência a Mateus 24, 31. Ele diz que nós podemos fazer perfeitamente uma harmonização dessas duas passagens. Ele prioriza, repito, o paralelismo de termos, o paralelismo da terminologia, mas ele se esquece do paralelismo de ideias. E também não leva em consideração as diferenças que são irreconciliáveis. Jesus não menciona nem ressurreição e nem trasladação por ocasião quando ele fez menção, quando ele falou ali de Mateus 24, 31, que claramente para nós tribulacionistas é uma profecia para o povo de Israel. Os escolhidos ali são os israelitas. E eu vou provar por quê agora na parte final desse vídeo, já caminhando aqui para o final. Porque a pergunta foi, haverá 2 arrebatamentos? Não, só haverá um arrebatamento. Só haverá um arrebatamento. Mas não quer dizer com isso que você tem que harmonizar Mateus 24, 31 com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque essas passagens falam de eventos diferentes.
Mateus 24, 31 fala da manifestação do Senhor em poder e grande glória após o período tribulacional. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala do arrebatamento da igreja como um livramento antes do período tribulacional. Eu repito, são os pós-tribulacionistas que devem provar que Mateus 24, 31 fala do arrebatamento. O ônus da prova recai sobre eles. Veja, vamos começar aqui pela questão da trombeta, já caminhando para o final, mas falando aqui da trombeta. Se você olhar com cuidado para a Bíblia, você vai ver que última trombeta não quer dizer que seja a última, lá no caso de 1 aos Coríntios 15, 52, quando se menciona ali a última trombeta, não quer dizer que aquela seja a última dentre todas. É a última no sentido de que ela põe fim à era da igreja. Por isso que é a última. Agora, veja, no caso de Apocalipse 11, que não foi mencionado naquele debate, naquele pequeno corte que me mandaram, mas é importante você entender, porque os pós-tribulacionistas acreditam que 1 Coríntios 15, 52, Apocalipse 11, 18 e Mateus 24, 31 abordam o mesmo assunto, a última trombeta. Não pode ser. Por quê? Porque Apocalipse 11, 18 fala da sétima trombeta, a última de uma série de 7 de juízos que serão tocados no período tribulacional por anjos. A trombeta do arrebatamento não é tocada por anjo. A Bíblia diz que é a trombeta de Deus. Paulo falou, é a trombeta de Deus. Não é uma trombeta tocada por anjo, é a trombeta de Deus. Outra coisa, não pode ser a mesma trombeta, porque Paulo escreveu aos Coríntios pelo menos 30 anos, pelo menos, pode ser mais, pelo menos 30 anos antes de Deus revelar para João aqueles detalhamentos do período tribulacional, inclusive as 7 trombetas. Se você ler com atenção Apocalipse 10, você vai ver que João comeu o livrinho. Comer o livrinho significa o quê? Ele recebeu uma revelação nova, exclusiva, que Paulo não tinha recebido. Aquela revelação do desdobramento do período tribulacional, Deus deu exclusivamente para João. Deus não revelou a Paulo. Deus revelou muita coisa para Paulo, mas não revelou a Paulo esse desdobramento dos juízos no período tribulacional. Então não pode ser a mesma trombeta. Então por que última? Realmente, Paulo não explica por que última. Nós entendemos que é a última porque é a trombeta que põe fim à era da igreja. Última não quer dizer que seja a última dentre todas. Veja, quem estuda, por exemplo, está lá na sala de aula, tem um intervalo para o lanche, aí toca ali o sinal uma vez e tal, aí toca a última vez para você voltar para a sala. É a última trombeta do intervalo, é o último sinal do intervalo. Mas não quer dizer que é o último dentre todos. No fim da aula vai ter outro sinal e assim por diante. Então, a última trombeta para a igreja, para por fim à era da igreja, é a do arrebatamento. A última, no sentido de ser a 7ª trombeta dos juízos, é depois do arrebatamento da igreja. Não confunda. E essa trombeta aqui de Mateus 24, 31 é a última para Israel. É a última, essa sim, é a última escatológica dentre todas. Porque é aquela trombeta que Isaías menciona no capítulo 27 do seu livro, versículo 13. Ali está claro que aquela trombeta é uma trombeta para reunir o povo de Israel. Então veja, não dá para você conciliar aqui essas 3 trombetas e dizer que são a mesma coisa. Não é. Outra coisa, a reunião. É muito simples querer dizer que o ajuntamento de escolhidos é a mesma coisa que o arrebatamento da igreja. Não. O arrebatamento da igreja, como o nome já diz, é um rapto, num abrir e fechar de olhos. A igreja será raptada, arrebatada da terra. Agora, no caso de Israel, não será um rapto, mas é uma reunião gradual que já está acontecendo e que vai ter, claro, um evento culminante. Quando Jesus estiver descendo para pisar sobre o Monte das Oliveiras, é evidente que os anjos de Deus vão entrar em ação para ver essa reunião
do remanescente israelita na terra, não é? Eles não vão ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor está vindo na terra para estabelecer o julgamento das nações. Está lá em Mateus, você pode ler Mateus 25, 31, quando Jesus vier na sua glória, ele vai sentar no trono para julgar as nações. Nações ovelhas de um lado, nações bodes do outro lado, e o julgamento será de acordo com o tratamento dispensado aos irmãos. Quem são os irmãos? Os israelitas. E as nações bodes são as que se aliaram ao anticristo, terão se aliado ao anticristo para marchar contra Israel. As nações ovelhas são aquelas que não tomaram parte nesse levante contra Israel. Isso está muito claro no contexto, você entende perfeitamente. Então essa reunião de Mateus 24, 31 não tem nada a ver com o arrebatamento, porque não é um rapto, mas é uma reunião gradual que terá uma culminância, evidentemente, quando Jesus descer na terra. Os judeus não irão ao encontro do Senhor nos ares. É a igreja que vai. Os judeus vão ser reunidos. Mas por que os 4 ventos? Veja, 4 ventos, 4 cantos. Se você ler com atenção os profetas, você vai ver que essa terminologia diz respeito aos 4 pontos cardeais, diz respeito aos 4 cantos da terra. No caso da profecia de Ezequiel 37, quando fala do ajuntamento de Israel na sua terra, que tem acontecido de forma gradual, vai ter uma culminância, evidentemente, quando o Espírito Santo soprar dos 4 ventos. Mas veja, há um ajuntamento dos ossos, etc., e começa a juntar cada osso ao seu osso. Isso aí é simbólico, isso aí representa os israelitas voltando para a sua terra. Voltando para a sua terra, porque ali em Ezequiel 37 está previsto tanto o ajuntamento nacional, como também, claro, a restauração espiritual. Agora, o texto de Isaías 27, versículo 13, é muito claro. Veja, aqui se menciona a trombeta, você vai ver que não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento. Olha aqui. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então Jesus se refere, lá em Mateus 24, 31, a essa trombeta, porque no contexto ali do sermão profético, eu convido você mais uma vez a assistir os vídeos da playlist Sermão Profético de Jesus. Lá você vai ver que os escolhidos, no caso do sermão profético de Jesus, o Sermão do Monte das Oliveiras, é uma clara referência ao remanescente israelita no final do período tribulacional. Então é isso que eu tenho a dizer, e eu quero convidar você a tomar tempo com o assunto para você poder aprender. Se você quiser aprender escatologia, não vai ser com uma resposta lacradora que a gente vê hoje em dia aí e tal, a pergunta que travou e tal. Veja, esse tipo de coisa não vai fazer você aprender escatologia. E eu estudo, repito, escatologia há mais de 30 anos e sempre estou aprendendo. Se você quer aprender, tem que tomar tempo com o assunto. E eu vou recomendar para você 12 livros, um para cada mês do ano. Claro que nós já estamos em março, então eu vou recomendar para você 3 livros, para você ler ainda nesse mês de março, representando janeiro, fevereiro e março, e depois mais um livro para cada mês deste ano de 2023. Aqui estão eles, olha aí, ó. Primeiro livro, um livro fininho, que dá para você ler em uma semana, esse livraço, apesar de ser fininho, do mestre Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia. Você que é pré-tribulacionista, que se preza, não pode deixar de ler esse livro. Lembrando que aqui embaixo vai ter o link para você adquirir todos esses livros pela Amazon, ou pelo site das próprias editoras. Então você clicando lá, inclusive alguns livros que eu vou mencionar aqui, você vai ver que tem um cupom de desconto para você adquirir com o meu cupom de desconto, no caso da editora chamada Zboard 2021. Ainda representando o mês de fevereiro, mas para você ler nesse mês de março, um livro de minha modesta autoria, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar. Para o mês de
março agora, não é? Para você pôr a leitura em dia. Ainda podemos acreditar no arrebatamento? Ed Hindson e Mark Hitchcock. Livro extraordinário da editora Chamada. Esse livro aqui você pode adquirir com desconto usando o meu cupom promocional Zibor 2021. Clique no link que vai ficar aqui no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Para o mês de abril, eu vou recomendar Manual de Escatologia Chamada, de Paul Benoit, livraço. Você também pode adquirir com desconto. Para maio, Quando a Trombeta Soar, vários autores pré-tribulacionistas eruditos, autores extraordinários, Thomas Ice, Randall Price, Jeffrey, Hanson, Feinberg, John Alvor, olha aí, ó, Tim LaHaye, tantos outros, livro que não pode faltar na sua biblioteca, é a sua leitura do mês de maio. Para o mês de junho, Dispensacionalismo de Charles Wright. Tem muita gente que não entende o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é fundamental para você entender escatologia, você saber o que é o dispensacionalismo do ponto de vista hermenêutico. Para o mês de julho, John Alvor, O Arrebatamento. O melhor livro que eu já li sobre o arrebatamento da igreja. Para o mês de agosto, também de John Alvor e Mark Hitchcock, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Um comentário sucinto, objetivo, muito bom. Você pode adquirir com desconto. Evidências do Arrebatamento, de John Hart. John Hart é o organizador, editor-geral. Ele tem também um capítulo excelente que você pode ler. Então, mês de agosto. Para o mês de setembro, aliás, acho que agora já seria outubro, né? Para o mês de outubro, Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Muito boa essa obra, um clássico. Para o mês de novembro, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica de Tim LaHaye e Ed Hindson. E, finalmente, para o mês de dezembro, você tem aí, ó, de Andrew Woods, O Reino Vindouro, outro livraço da editora Chamada. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você gostou, eu creio que se você chegou até aqui é porque você está gostando, curta esse vídeo, compartilhe e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não tem pergunta nenhuma que travou o pré-tribulacionismo. Pelo contrário, eu acho que essa pergunta é uma pergunta até para quem estuda, para quem está inteirado da doutrina, da posição pré-tribulacionista. Essa pergunta não apresenta para nós nenhuma dificuldade, porque nós vemos claramente as diferenças que existem entre Mateus 24, 31 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.